Bom dia, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é a China. Iremos trabalhar, focar na questão do aspecto físico e a ocupação do território e conhecer, como essa ocupação ocorreu ao longo do processo histórico de formação do território chinês. Temos que perceber que a China possui o terceiro maior território do mundo, inferior apenas ao território russo e ao território canadense. Maior linha de fronteira terrestre do planeta, com mais aí de 22 mil quilômetros de extensão, fazendo divisa aí com 14 países e uma grande variedade de paisagens naturais. O relevo costuma se dividir em três porções principais, como nós podemos observar aqui no mapa, lá, ó. Montanhas do Tibete, colinas e planícies, planaltos e depressões, como nós podemos visualizar aqui, ó. As áreas montanhosas do Tibete, que faz fronteira aí com a Índia, Essas áreas centrais e mais ao norte, fronteira mais próxima do Cazaquistão, lá, ó, regiões onde predominam planaltos e depressões, E nas áreas litorâneas aqui de verde, ó, nós observamos aí as colinas e as planícies, onde se concentra a maior população do território chinês. É fácil visualizar aqui, ó, o predomínio das elevadas montanhas, cordilheiras modernas, ou seja, formada pelo encontro da placa indo-asiática aqui, onde se encontra a Índia, com a Ásia, formando aqui, ó, essa grande cordilheira. As áreas centrais, nós encontramos aí os chamados altiplanos, ou seja, áreas que sofrem a influência da presença do deserto, como o deserto de Gobi, e essas áreas litorâneas aqui, ó, de verde, ao predomínio das planícies. Nessa área, então, aqui, ó, na costa leste da China, concentra a maior população, ou seja, o formigueiro humano do território chinês. Nessa área também se concentra, se a gente observar aí, ó, os principais rios do território chinês. Todos eles desaguam praticamente aqui, ó, na costa leste. E aí nós podemos citar algum desses rios de grande importância, como o Huanghe, também o Yangtze-Kiang, conhecido como Rio Azul. Esses rios possuem grande potencial hidrelétrico. Grandes cidades também se localizam próximo à margem desses rios, como Nanquim, Xangai, que são grandes áreas urbanizadas. E também as margens do Yangtze-Kiang, o Rio Azul, se localiza aí cidades importantes como Hong Kong e Macau, centros urbanos e comerciais. A obra de Três Gargantas, localizada à margem do rio Yangtze-Kiang, ou também Rio Azul, esse aqui, como nós podemos observar aí no mapa, é considerada aí a maior hidrelétrica já construída pelo homem. Como ela é construída numa região de planície, essa área de planície aqui, ó, no encontro desses dois grandes rios, ela serve como um regulador das grandes enchentes causadas pelas monções. A hidrelétrica de Três Gargantas, ela exerce nessa região aí duas importantes funções. A primeira, ela passa a ser um regulador das cheias e, em segundo lugar, ele também colabora para facilitar também nessa região aí, ó, o transporte hidroviário ao longo do seu percurso. Os climas variam do norte para o sul e de leste para o oeste. Principalmente porque o relevo há uma variação muito grande entre o leste, plano, planície, e as regiões centrais, norte e noroeste, serem de áreas mais elevadas, principalmente nas regiões ao sul do território, onde nós encontramos aí uma grande cordilheira, que é a Cordilheira do Himalaia. No norte, predomina os climas mais frios, mais voltado para o clima temperado, com invernos mais severos. Já no sul, nessas regiões aqui, ó, predomina nessas regiões aqui o subtropical chuvoso, mais voltado mais para o clima tropical devido à influência das monções nessas regiões aqui, ó. Nessas áreas aqui, ó, mais centrais do território da China, predomina o
temperado típico, influenciado pelo próprio continente, que nós chamamos de temperado continental, diferenciado do temperado mais litorâneo aqui, ó, que sofre aí a influência da umidade vindas, né, oriundas do oceano. A oeste, nessas regiões mais afastadas, predomina aí, devido à presença do deserto, essa área é mais influenciada pelo clima mais seco. Aí está a presença do deserto de Gobi, uma área que cobre aí em torno de 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Então, um deserto muito grande. Devido à seca prolongada nessas regiões, há várias regiões, pontos de áreas desérticas no território chinês. E um dos fatores que vai intensificar, claro, até mesmo a influência das áreas desérticas é a prática da agricultura, que vão retirando ao longo do tempo a cobertura vegetal. Práticas agrícolas, muitas das vezes inadequadas, né, que acabam muitas das vezes estragando o solo, retirando a cobertura de forma sem nenhum controle e muitas das vezes leva aí à desertificação. Como essa área está nas bordas do deserto de Gobi, o deserto ganha força sobre essa área, incorporando essa área, tornando-a também deserto. Desde 1970, existe na China, principalmente nas áreas que margeiam os desertos, a plantação de árvores para conter a expansão do deserto. Como podemos verificar aqui, ó, toda a área que margeia o deserto de Gobi, existe aí hoje a maior floresta artificial do mundo, conhecido como a Grande Muralha Verde. Essa Grande Muralha Verde é para tentar impedir a expansão ou aumento do deserto sobre as áreas territoriais da China. Essa área verde hoje cobre mais de 500 mil quilômetros quadrados de áreas reflorestadas. O objetivo do governo é que essas áreas mais ao extremo oeste, próximo da província de Xinjiang, até as regiões Heilongjiang, no leste do país. Esse projeto, que iniciou em 1970, prevê que até 2050 cerca de 42% do território nacional passe por esse processo de reflorestamento. É o maior programa já visto no mundo com relação ao reflorestamento. A China plantou 2,5 vezes mais árvores por ano do que todos os países reunidos juntos. A luta contra o meio hostil, com baixos índices de chuva e boa parte do território, levou os antigos chineses a construírem a maior rede de canais de irrigação de toda a história. A China possui o sistema de diques e canais que irriga enormes áreas, como nós podemos observar nessa imagem. Apesar da grande industrialização verificada na China, uma grande porcentagem da população ainda vive e desenvolve atividades ligadas ao setor rural. Cerca de 45% da população chinesa ainda está no campo, ou seja, desenvolvendo atividades agrícolas. Apesar que nos últimos anos verifica-se um grande fluxo de pessoas que estão abandonando o campo em direção às áreas urbanas. Conforme nós podemos observar aqui no gráfico, ó, de 1960 a 2017, há um gradativo crescimento da população urbana, onde em 1960 nós observamos que uma pequena parcela da população se concentrava nas áreas urbanas, em torno de 16,2%. Já em 2017, a já observa aqui, ó, que 58% da população
já estão concentrando as áreas urbanas. Então, ou seja, há aí um gradativo aumento da população urbana em detrimento da diminuição da população rural. Por isso, a gente verifica também um aumento do número de cidades de grande porte. Em 2010, cerca de 24 aglomerações urbanas na China tinha mais de 3 milhões de habitantes, sendo que 5 dessas possuem aí mais de 10 milhões de habitantes. As maiores aglomerações urbanas da China nós podemos observar aqui, ó. As que têm mais de 13 milhões de habitantes, né, que aí se sobressai aí, ó, a cidade de Xangai, né, e Hong Kong, que são as duas com grande população, e depois outras também aparecem, como Pequim, que possui também uma população acima aí de 10 milhões de habitantes, né? Ao lado de Pequim, aqui a Tianjin também, que tem uma população muito parecida em quantidade, né? Mais de entre 10 e 11 milhões de habitantes, entre outras com um número menor de população. Ao sul, nessa região aqui, ó, próximo da foz do delta do rio Sikiang, forma-se a segunda maior aglomeração urbana do mundo, atrás apenas da região da megalópole japonesa. Essa região ao sul da China concentra aí mais de 60 milhões de pessoas, uma área com grande integração econômica, com uma vasta rede de telecomunicação e transporte, uma das melhores da região do leste asiático. Aí inclui a cidade de Hong Kong, Cantão, Macau, entre outras, que podemos visualizar nessa região aqui, ó. Aqui, ó, nós podemos observar o rio Sikiang, o delta dele, e no entorno dessa área aqui é que se forma aí a segunda área mais urbanizada do mundo. Lembrando que a população está distribuída pelo território, está muito relacionada não apenas ao meio físico, mas principalmente às atividades econômicas que são desenvolvidas ali. A parte leste, essa que nós estamos estudando, ela é banhada pelo Oceano Pacífico e com um conjunto de terras bastante férteis, o que leva as pessoas a se concentrar próximo dos rios e próximo das áreas de solos férteis. Isso também vai gerar aí uma maior produção agrícola devido à maior concentração de terras férteis. Enquanto que as regiões mais a oeste do território chinês, nós verificamos uma menor concentração populacional, por fatores também que podemos citar os naturais, como desertos, altas montanhas, frio. Então, todos esses fatores vão influenciar uma menor concentração populacional no território. A população chinesa é a maior do planeta. Hoje, dados de 2020, como nós podemos observar aqui, ó, a população chinesa está em torno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quando comparado com a Índia, a gente percebe que a Índia, de 2020 para 2025, a Índia tende a ultrapassar a população chinesa, se tornando aí a maior população do planeta. Um dos motivos que leva a população da China a estar aí diminuindo nos últimos anos se dá a criação da política do filho único, ou seja, leis rigorosas, onde o governo mantém o controle sobre a população, não permitindo que a população tenha mais de um filho. Claro, a partir de 2016 e 2017 houve uma flexibilização nesse programa, quando a família comprova que tem condição de ter mais de um filho, o governo já flexibiliza essa possibilidade de ter um segundo filho. Apesar de reunir a maior população absoluta do mundo, com mais de 20% da população do planeta, a China apresenta a predominância de um grupo étnico. Cerca de 92% da etnia predominante nessa região é a etnia Han. Como nós podemos observar aqui no mapa, a área de distribuição e concentração do maior número dela. O restante da população se distribui em mais de 50 grupos étnicos minoritários, que nós podemos destacar alguns aqui, ó, como mongóis, coreanos também, aí, ó, e kirguizes, e outros aqui, como nós podemos observar aqui. Ó. No geral, a população chinesa é budista e confucionista e taoísta. Então, predomina, em sua maioria, o budismo. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Continuamos na próxima aula.